Sejam bem-vindos a mais um Engenharia e Cidade para Todos. Estou aqui com a Mauá Racing, fazem automóveis, todos os tipos de automóveis. Mas vamos começar com as apresentações individuais. Dois capitães, hein? Dois feras aqui, vamos lá. Bom, muito prazer, meu nome é William, eu sou atual capitão do Mauá Racing H2 e a gente vai falar mais sobre o nosso projeto na Mauá. Boa. E primeiramente queria agradecer o André por receber a gente aqui. E, bom, meu nome é Horácio, eu sou capitão do Fórmula Combustão. A gente basicamente se divide dentro do braço Mauá Racing entre as três equipes diferentes. Então a gente tem o Fórmula Hidrogênio, o Fórmula Combustão e o Baja também, né? As três dividem o mesmo espaço lá na Mauá. Na oficina acaba sendo uma grande equipe, né? Então me explique aí o que são essas três equipes. Você comentou hidrogênio, Isso. certamente o motor a hidrogênio, motor a combustão, e o terceiro é o Baja, que daí muda, sai da pista e vai para terra. Off-road, É isso aí? É isso mesmo. Então vamos lá, fala um pouquinho aí do que vocês... Opa, perdão, é isso aí. Como que é o trabalho da combustão, como que é o carro, é um automóvel, o que é? É um carro, né? É o estilo Fórmula, né? Então é Open Wheel, né? Então, tal qual um mini Fórmula 1. E é 100% feito pelos alunos, né? Então é uma entidade acadêmica que acontece só pelos alunos. É um projeto que está fora da nossa grade curricular, né? Então, assim, todo mundo que está lá dentro da equipe, participando, projetando, faz porque gosta, né? Tem realmente uma paixão pela engenharia para fazer coisas novas. Boa. Só dou uma... Corte. O som aqui. Pessoal, aguarde um minutinho aí. Não estamos... Vocês estão ouvindo o som? Só para não atrapalhá-los aí quando vocês estiverem nos assistindo. Aí já tá. Nossa. Bora! Pronto. Não, tranquilo. Faz parte aí, ao vivo é assim mesmo. Pessoal que estiver em casa, quiser comentar, quiser fazer perguntas aí para vocês, tá? Perfeito. Tá aqui no link, tá? Vocês vão me ver mexendo aqui no celular, não tô ignorando vocês não. Não, tranquilo. Ó, a imagem aí do... Opa, vamos lá. Então, vocês que estão em casa aí estão vendo a gente apanhar aqui um pouquinho. É porque o nosso marqueteiro sumiu, cara. Lionel Messi. Bom, vamos lá, voltando. Então, vocês montaram essa entidade, vocês montaram, a entidade já existia. Como é que funciona? Tem quantos anos tem a Mauá Racing? Bom, a Mauá Racing, na verdade, ela inicialmente começou com o Baja, que foi a primeira competição da SAE, que a Mauá começou a participar, né? O Baja ele veio muito antes do que o Fórmula pro Brasil. Se eu não me engano... Foi em 94 que teve a primeira competição de Baja aqui no vocês no já Brasil. montaram em 94? A gente já começou Foi, logo no sim. começo. A competição ocorria em Interlagos até. E Nossa, mas legal. legal. era bem bacana, assim. Tem umas fotos que muita gente que trabalha hoje em dia na Mauá, então muitos gerentes, gestores fizeram Baja lá no começo. E então, assim, é uma entidade nossa que é bem antiga, bem tradicional e tem bastante nome, sabe? Na competição dos Bajas. Isso. Boa. E... Continua aí. Opa. E o Baja vem vindo com bastante resultado na Mauá. 2004 foi um ano bastante resultado. Foram para os Estados Unidos. Um ótimo resultado também no Mundial lá fora. E depois foi em 2006 que o pessoal, que na verdade a SAE trouxe o Fórmula, né, em 2005 para o Brasil. E já naquele ano o pessoal começou a perceber que, pô, uma competição super bacana. O Baja já estava indo super bem na Mauá, por que não introduziu o Fórmula? E aí se juntaram 11 pessoas no TCC para conseguir começar o carro, começar o primeiro projeto. E ele nasceu lá em 2006, o primeiro Fórmula Combustão na época. E aí veio até hoje em dia, a equipe se construindo, o projeto melhorando ano a ano. E hoje em dia as três equipes se unem, né, como uma grande equipe, né, Mauá Racing. E então todo ano com uma evolução de projeto muito grande, evolução de equipe grande. O apoio da faculdade vem melhorando muito também. Então... E só continuando formando mais engenheiros cada ano, né? E aí, então vamos lá. Em 94 montou o Baja? O Baja. Ou foi o Baja? Começou pelo Baja, exato. Então, a SAE, a primeira competição que teve, que surgiu, realmente foi o Baja.
o Brasil veio na década de 90, né, como a gente comentou, e só tinha o Baja na Mauá, né? Só existia essa competição ainda. Aí então era um nacional que disputava a Mauá e outras universidades do Brasil. Algumas outras já competiam, FEI, Poli. Então o Baja é uma competição muito mais antiga, então muitos engenheiros que formaram no passado já participavam, já conheciam o Baja, né? E como o Horácio falou, veio o Fórmula anos depois, né? No começo de 2000 ali, 2004, 2006, começamos a ter os Fórmulas no Brasil, né? Em 2006 começou o Fórmula na Mauá. E em 2020 já existiam as competições, né? Então do Fórmula Combustão, Fórmula Elétrico, o Baja e a SAE veio a pandemia, né? 2020. Sim. Então o que aconteceu? Todo mundo ficou em casa, né? Então esse ambiente de oficina, projeto, o pessoal interagindo mesmo dentro da faculdade foi meio que cortado, né? A pandemia deixou todo mundo em casa. E se perdeu? Então, vocês perderam o vínculo com a turma anterior, não? Bastante. Isso é um problema muito grande, não só pra gente, mas todas as outras equipes, né? É uma coisa que a gente valoriza muito dentro, que é a continuidade, né? De conhecimento, principalmente, e foi uma coisa muito grande na pandemia, né? Se eu não me engano, 2020 a gente não teve nenhuma competição. 2021 foi organizada a competição internacional e nacional, online. Só em 22 que voltaram as competições oficiais lá em Piracicaba, né? Sempre era em Piracicaba? Não. O Fórmula, ele começou, se eu não me engano, não sei se foi num autódromo ou numa pista lá no Rio de Janeiro. E se eu não me engano foi no começo de 2010, 2011. Eu acho que era um aeroporto. Era um aeroporto, 2010, 2011, ele migrou a competição para Piracicaba, no autódromo da CPA. E desde então, toda a competição tanto do Fórmula Combustão quanto do H2 acabou sendo lá. Tiveram até algumas competições do Baja lá, se não me engano, na CPA. Então, o Baja tem muito tempo já, né? O H2 é o mais recente de todos, né? Então ele começou em 20. Então começou primeiro só teórico. Eu vou falar um pouquinho agora do H2, como ele surgiu, né? Então, isso é uma competição que só tem no Brasil, a exclusiva brasileira, que é o H2 Challenge, né? Então... Challenge. Isso. O pessoal da Federal também então disputa. Então, sim. Exato. Challenge é o nome da equipe. Isso mesmo. Então, o H2 é uma equipe que é uma competição que tem menos equipes, que está começando agora e é mais recente, né? E a SAE como um todo, ela viu como veio a pandemia, eles quebrou a continuidade dos projetos, né? Como o Horácio comentou, então todas as equipes meio que ficaram paradas. E eles surgiram com a ideia de fazer uma mobilidade mais sustentável, né? Que aí nasce a ideia do H2 Challenge. Então elas juntou com algumas empresas parceiras, exemplo a Ballard, que é quem fornece a célula de combustível pra gente, e levantaram essa proposta aí pros alunos, né? Então é assim que nasceu o H2, né? Entendi. Nesse sentido, agora tá tudo funcionando, certo? Nesse sentido de você ter três equipes, vocês têm quantos funcionários não, quantos membros em cada uma das equipes? Atualmente no Fórmula Combustão a gente tem 45 membros. O H2 e o Baja são equipes que são um pouco menores. No H2 eu acho que a gente tá com uns 8, 9 pessoas. E no Baja tá por volta disso também, né? Umas 8, 9. Então o total é umas 60 pessoas no máximo. E aí vocês gerem tudo isso sozinho? Tem pessoas, por exemplo, das três equipes tem algum capitão acima? Vocês são capitães, né? De cada modalidade, mas tem alguém que cuida de tudo ou não? Como que é a gestão interna? Então, como é que funciona? Tem o nosso professor orientador, né? Que é o William Kurilov. E aí ele descendo vem os capitães e os respectivos gerentes e tudo, né? Então o professor se envolve no projeto. Ele é o nosso contato alunos, equipe com a Mauá, né? Então, assim, ele que faz essa ponte. Então, a maioria das coisas a gente tem que passar com meio que um aval dele pra realizar. Pra vir aqui não teve necessidade. Não. Senão a gente convida ele na próxima vez. Se ele topar vir, ele topa. Eu acho que ele gostaria, sim. Pra fazer uma conversa mais institucional, né? Pra entender como que a Mauá... Eu ia falar feio. Como que sem brigas. Como que a Mauá interpreta isso do modo institucional, porque é interessante também ver se vocês têm apoio financeiro para construir os carros, tudo, mas isso deve repercutir internamente de alguma forma, né? Sim, sem dúvida. No final das contas, a nossa equipe vira uma vitrine para a faculdade, né? Então, quanto melhor a gente for nas competições, quantos mais prêmios a gente ganhar,
quanto exemplo, o carro for mais bonito, mais vende a imagem da Mauá, né? Porque a Mauá é uma instituição que tem bastante engenharia, né? O começo dela. Então, assim... Ela é histórica, né? Exato. Aqui em São Paulo, Mauá, FEI e Poli que são as grandes, né? Que começaram. Então, assim, a Mauá ela incentiva muito a gente, né? A gente não tem um A pra falar dela, de verba, essas coisas, eles sempre estão com a gente. Mas pode dar um pouquinho a mais. Sempre é bom, chorar, né? Mas assim, a gente não tem um A pra falar da Mauá. A gente tem muita sorte, assim, ainda mais quando você compara com o espectro brasileiro que você tem. Muitas equipes, principalmente as federais, não tem nem perto da quantidade de apoio que a gente tem da faculdade, né? Então isso facilita muito o nosso trabalho. Tá. E aí pensando enquanto equipe, por isso que eu perguntei se tinha alguém em cima e tal, porque hoje eu vejo que a gente vê em várias entidades, tem lugar que chama entidade, tem lugar que chama equipe, vocês chamam equipe, né? Os dois, entidade, equipe. Tá. Então eu vou chamar de equipe. A equipe de vocês, carro tem que ser equipe, né? A equipe de vocês, ela atua no sentido de organização de como se fosse uma empresa. Então vocês devem ter a parte administrativa, a parte financeira, quem cuida do motor, quem cuida do freio, da carenagem, da estrutura, faz análise análise estrutural, dimensionamento de peças, sim. Tudo isso é divididinho dentro dessas 60 pessoas? Sim. Como é que funciona isso na prática? Então, basicamente, a gente, que nem o William tinha mencionado rapidamente antes, né, como funciona a divisão de hierarquia, né, da equipe. Dentro do setor de cada equipe, a gente se divide entre projeto e administrativo. Então, os capitães acabam ficando um pouco nos dois lados, mas dentro da área de projeto, que nem você mencionou, a gente se divide entre as áreas diferentes do carro. Então, para o Fórmula Combustão, por exemplo, a gente se divide entre os subsistemas de suspensão, motor, chassi. As mesmas se aplicam para o H2, a única diferença é que você tem umas mudanças bem grandes, principalmente powertrain, né? E daí na parte administrativa, a gente tem tanto o pessoal que cuida de marketing, financeiro, de RH. Aí essa parte administrativa é um dos três. É um dos três, isso. A gente otimiza, exatamente. Então é como se fosse uma empresa que tivesse 3 projetos. Exato. 3 segmentos dela. Das 3, fortalece muito não somente projetos, mas projetos. Então, a gente acaba indo um pouco mais rápido, consegue mais Oi, meu nome é William Kurilov, eu sou o orientador da equipe Mauá Racing de Fórmula, do Instituto Mauá de Tecnologia. Então, estou aqui com o Lucas Modena, capitão da equipe, verba, né? Então, com o Pedro Armando, chefe de projeto da equipe. E E queria conversar com vocês um pouquinho de como é que foi esse ano aqui, de novo em Michigan, competindo. Pessoal, vocês estão Ano em passado casa a aí, gente porque levou para o tem Brasil o Mauro Jorge Santos, em primeiro lugar em design e um 7º lugar geral. A gente veio aqui com uma expectativa de talvez conseguir a mesma coisa, né? Vamos fazendo perguntas, vamos fazendo comentários aí. Nós vamos lendo aqui e vamos tentando interagir o máximo possível aí com vocês, beleza? Voltar aqui para eles, que o que importa são eles, não eu. Eu vejo aqui que vocês têm, mas eu vou entrar aqui em algumas questões que eu tenho. Quando vocês começaram, todos vocês aí agora individualmente, não enquanto empresa, né? O que fez vocês, cada um de vocês ir para o Mauá Racing? O que fez você sair do banco lá da escola, fala assim, não, da faculdade, fala assim, não, eu quero, além de estudar engenharia, eu quero estar lá mexendo com o carro. O que cada um? Fica à vontade aí. Bom, começando por mim, eu acho que eu diria que o principal fator é meu gosto muito grande pelo setor automobilístico, né? Sempre foi meu sonho poder trabalhar nessa área, me desenvolver, aprender. Então, o Fórmula não foi nada mais do que uma porta, né? Eu vi isso como um porta de entradas para esse começo na minha vida, né? Na escola eu não tive experiência alguma em nem mexer em nenhum subsistema diferente, como um carro, por exemplo. Conhecia muito pouco, mas eu queria saber muito, sabe? Queria aprender, porque eu sabia que principalmente a área que eu estava estudando na faculdade, que é engenharia mecânica, tem tudo a ver, né? Você consegue aprender tudo no que se aplica um funcionamento de um carro, por exemplo. E seu objetivo sempre foi automotivo?
grande parte da minha vida eu diria que sim. Eu gosto muito de carros, então grande parte da equipe, eu acho que eu diria que a principal razão foi por esse gosto tão grande pelo automobilismo, por corridas, enfim. Eu acho que isso é um fator muito grande. E eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu acabei entrando no meio do ano e o pessoal até recomendava, nos primeiros 6 meses, 1 ano, a gente não recomenda vocês entrarem em equipes estudantis para vocês irem se acostumando com a faculdade. Mas eu, logo antes de entrar na Mauá, foi inclusive uns fatores que me fizeram escolher a Mauá. Porque eu eu acabei visitando a faculdade 1 ano antes de eu entrar. Conheci o pessoal da Racing, conversei, acabei conhecendo melhor o projeto e eu me apaixonei na hora. Eu sabia que na hora eu queria ir para Mauá. Então, é uma coisa que você vê que, se para mim isso aconteceu, imagina para quantas outras pessoas a gente consegue alcançar. E promover a engenharia e abrir o leque da Mauá, né, para outras áreas, outras pessoas. Então, eu diria que foi isso. Foi meu amor por automobilismo e também minha vontade de querer conhecer, de aprender. De sair também só da integral e derivado. Exato. A minha história é bem parecida com a do Horácio. Eu sempre fui um entusiasta de carros, assim, sempre foi. Dá pra ver, né? Chegou já em cavalo de pau aqui na eu sempre gostei muito de carro. Meu pai me passou essa paixão. Desde pequenininho eu sempre amei motor, carro. Engenharia como um todo, então desde montar um Lego lá, eu não gostava de só montar um manual, eu gostava de fazer o meu, né? Foi daí que surgiu minha paixão pela engenharia e fazer coisas, né? É algo que sempre me marcou muito. E o que me trouxe para a Mauá foi a mesma coisa que o Horácio, né? Eu já queria engenharia desde sempre, desde o começo do meu ensino médio até o ensino fundamental eu já queria engenharia. E eu já visitei algumas faculdades, né? Aqui em São Paulo, no ABC. Vocês moram aqui no ABC? Eu moro na Moca, ali na Zona Leste, pertinho. E o que me chamou a atenção mesmo da Mauá, eu já tinha visitado antes de eu entrar, né? Eu entrei em 25, em 23 e 24 eu já tinha visitado a Mauá. E todas as vezes que eu ia lá, eu sempre me encantava com a oficina, né? Que a gente fala, onde ficam nossos carros, onde a gente trabalha. Foi algo que me brilhou os olhos e foi o que me trouxe realmente para Mauá, né? A Mauá é uma excelente escola de engenharia, né? E a oficina Mauá Racing, assim, falaram as mesmas coisas que falaram por Horácio. Não entra no começo, que você não sabe como vai ser a adaptação com a faculdade, saiu do ambiente da escola, né? Mas assim. Então foda-se quando eu falo isso. A gente não fala isso não, a gente caiu de cabeça no projeto, tanto eu quanto o Horácio. E foi uma das coisas que assim, que eu vou falar por mim, que mais mudou na minha vida, que mais me abriu portas e eu mais adquiri conhecimento. Bacana. E aí, engenharia é resolver problemas, né? Sim, sim. Vocês estão diariamente lá dentro da universidade, estudando, então vocês estão aprendendo a parte técnica, né? Mas dentro da oficina, quando você está lá, certamente tem vários problemas. E ali, quais são os grandes desafios quando você está ali como um engenheiro mecânico, colocando a mão na massa, pensando? Qual é a maior dificuldade que vocês veem estar ali na frente como capitães? Qual que é nesse sentido? Olha, eu diria que é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal até mais novo, que ainda tá pegando o jeito de aprender como que funciona a dinâmica dentro da oficina, na época de projeto, na época de manufatura. São tantas coisas que a gente vai fazendo, tanta engenharia aplicada que muitas vezes a gente está fazendo uma coisa pela primeira vez e na mesma hora que você está fazendo pela primeira vez, você tem que ensinar para um outro. Então, eu diria que o mais difícil é isso, sabe? Ao mesmo tempo que você está aprendendo e aplicando pela primeira vez, você já está ensinando o próximo. Então, eu acho isso assim uma oportunidade fenomenal para a gente poder desenvolver nossas habilidades, não só de engenharia, mas também pessoais, né? A gente aprender a se comunicar entre uma equipe e também aprender a liderar, né? Porque a galera, a gente faz o processo seletivo a cada 6 meses na faculdade, sempre entra um pessoal novo na equipe e a gente sempre fala, você acabou de entrar, você vai aprender um monte de coisa aqui nesses 6 meses, nesses 5 anos, mas depois desses 6 meses, já vai ter mais a galera nova entrando. E vai ter mais gente pra você ensinar, sabe? Você já não é mais bicho, você já é veterano. Você já é veterano, você já tem gente que vai olhar pra cima pra você, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio, é a coisa mais difícil, pelo menos pra mim, o que eu vejo com outras pessoas também dentro da equipe. Mas eu diria que é uma oportunidade única, assim, são poucos lugares que talvez você consiga ver isso com uma inclinação tão grande, sabe? Uma diferença tão grande. Você entra na engenharia primeiro ano, segundo ano, você é bombardeado de informações e de conhecimento e na mesma hora você tem que desenvolver essas habilidades e aplicar isso na vida real, não é nada fácil, nada fácil. E você,
Também nessa linha? A gente tem uma linha bem próxima, né? Estando dentro da mesma equipe. E como o Horácio disse, um negócio que realmente me encanta é como as coisas fluem, né? Então, é gente entrando e gente saindo. Então, o conhecimento tem que ser passado, né? Então, a nossa equipe muitas das coisas lá dentro são frutos de vários TCCs. Então, tem gente que entra no primeiro ano e sai no quinto. Ou seja, a experiência da pessoa inteira na faculdade, vamos colocar assim, foi participando do projeto, foi estudando na equipe. E participar desses projetos assim, é algo que te diferencia muito não só academicamente, mas no currículo, essas coisas. Porque você já tem uma vivência com empresas, já tem uma vivência com projeto. Esse é o grande diferencial assim, que eu vejo, acho que agora assim também. Tem muita briga? Não. Tem. Briga? Tipo, entre outras equipes. Oi, meu nome é William Kurilov, eu sou o orientador da equipe Mauá Racing de Fórmula do Instituto Mauá de Tecnologia. Eu estou aqui com o Lucas Modena, capitão da equipe, com o Pedro Armando, chefe de projeto da equipe. E queria contar com vocês um pouquinho de como é que foi esse ano aqui, de novo em Michigan, competindo. Acho que ano passado a gente levou para o Brasil o primeiro lugar em design e o sétimo lugar geral. E a gente veio aqui com uma expectativa de talvez conseguir a mesma coisa, né? Mas, e aí, Modena? O que você achou? Como é que foi essa competição? Pessoas no total, né? Cara, eu achei essa competição você tem que ter uma saber falar bem, você tem que ser respeitoso. A gente é uma equipe que agora está se estruturando muito bem nas provas estáticas, algo que não acontecia muito no passado. E a nossa área, a engenharia, ela tem um lado histórico que é muito masculino, né? E o homem, ele é bruto, né, por natureza. Então, por muitos e muitos anos, por exemplo, na minha área, que é engenharia civil, era tocado a obra. As obras eram tocadas na espingarda, né? Se você pega os filmes antigos aí, eu era um engenheiro fazendo linha de ferro com uma espingarda na mão. Era assim, né? E hoje nós estamos seguindo para um mundo onde a cordialidade faz parte do nosso processo. Então, essa relação humana, eu acho que quanto mais a gente conseguir avançar, a gente vai ter projetos muito mais que cheguem na ponta, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque para ter sucesso, a equipe de vocês tem que estar unida, né? Sim, a equipe tem que estar unida. Então, uma empresa só vende um produto quando ela resolve todos os problemas para a sociedade, né? E vocês, qual que é o produto de vocês? Não é a competição, é estar ali desenvolvendo a tecnologia. Talvez para Mauá o produto seja vitrine, como você colocou, né? Vocês são uma grande vitrine. Mas ali, de fato, às vezes tem um problema no freio. E aquele passa a ser um produto daquele momento que vocês vão ter que desenvolver. Estou perguntando isso para assim, tentar que vocês falem um pouquinho do que vocês identificam como que pode ser uma equipe de sucesso. Entende? Quais são os processos que vocês têm que ter para ganhar? É uma parte do sucesso. Mas não necessariamente você pode ter perdido e ter ganho conhecimento, e, enfim, outras coisas. Então, é mais para a gente abrir esse leque aí. O que você acha que pode ser sucesso dentro da equipe de vocês? Pode considerar que tenha sucesso? Eu acho que um bom cronograma assim, é o primordial para uma equipe, né? Então, você tem que estabelecer metas e datas, né? Acho que o Horácio também concorda com isso. Então, se você tem um bom planejamento de equipe, de fase de projeto e manufatura, é uma das partes, aí, um dos ingredientes da receita do sucesso, né? E, bom, de novo, uma boa relação com todos, né? Porque se você tem um ambiente de trabalho que você não gosta, chato, você não vai querer trabalhar, você não vai querer projetar. Então as coisas não andam bem, né? O que você tem a dizer aí, Horácio? Eu diria o mesmo, assim, eu consigo contar um pouco de uma experiência de uma competição passada, que eu diria que, acho que eu pelo menos consegui ver muito isso, que foi, eu diria que um dos melhores, se não o melhor resultado que o Combustão já teve, né, da Mauá, que foi a competição internacional em 2024, que a gente participou lá nos Estados Unidos. E lá a gente conseguiu alcançar o 7º lugar geral, né, de uma competição de 120 carros.
E a gente acabou ganhando a prova de engenharia lá fora. Então, de projeto mesmo. Então, eu diria que um dos grandes fatores desse resultado foi exatamente a integração da equipe, a união da equipe e como isso estava tão bem fortalecido naquela época, sabe? E aquela competição principalmente. A gente teve a sorte de poder enviar o carro lá com alguns meses de antecedência e de se unir lá antes, nos Estados Unidos, né, a equipe toda, e passando o dia inteiro juntos, discutindo ideias do projeto. Foram essas 60 pessoas viajar? Não. A gente... Aquele ano, 2024, foram por volta de 22, 23 pessoas da equipe, do Combustão. E a Mauá bancou ou o teu pai que bancou? A Mauá, ela consegue ajudar 15... Ela ajuda 15 pessoas com passagem. Vocês fazem a vaquinha e ajuda o resto. Hotel, hospedagem, agora transporte do carro, que são os maiores custos no final, a Mauá conseguiu ajudar bastante a gente esses anos. Parabéns. E foi um baita resultado e uma baita oportunidade também para a gente se desenvolver e mostrar nossas habilidades, né? E principalmente representar a engenharia do Brasil. Que a gente era a única equipe aquele ano brasileira lá fora. Brasileira, acho que da América Latina também, né? Na América Latina tinha algumas equipes do México aquele ano, mas brasileira efetivamente, aquele ano foi só a gente. Ano passado, a gente também teve a oportunidade de participar na competição lá fora e a gente teve a grande sorte de ser acompanhados pela Cefet. Isso, ela mesmo. Isso foi da competição do ano passado nos Estados Unidos. A Cefet também ela participou da competição, foi muito legal. A Cefet é uma equipe de Fórmula SE e combustão lá de Minas Gerais. É bem uma equipe, uma outra universidade, sim. É uma equipe muito forte também na categoria aqui no Brasil. Não, é bem papo, são bem gente boa, nossa, legal também. Muito legal ter os equipes lá fora. Também a gente conseguiu fazer ótimos resultados. Eles pegaram segundo lugar no design, tipo, pegaram no ano passado. Design é a prova de a gente ganhou em 2024. Em 2025 a gente acabou ficando em segundo lugar geral. Então, assim, 120. Basicamente, nessa prova, como que ela funciona? A gente sempre subsidia as condições do carro, motor, chassi, suspensão, a gente desenvolve todo o nosso projeto. Oi, meu nome é William Kurilov, eu sou o orientador da equipe 2, Mauá 3, Racing 5 Fórmula do Instituto Mauá de Tecnologia. Basicamente justificar as nossas escolhas de capitão da engenharia, equipe, né? com o Pedro Armando. Os juízes que estão avaliando a gente são muitas vezes E queria engenheiros que conversar já com vocês trabalham um pouquinho de como é que foi esse ano aqui, de novo em muita Michigan, experiência. competindo. E eles estão lá para basicamente ver levou para o Brasil quão a fundo que a gente foi no primeiro nosso lugar em projeto, design, na engenharia e o sétimo lugar geral. do processo, né? A gente veio aqui com uma expectativa de talvez conseguir a mesma coisa, né? Mas e aí, Modena? O que você achou? Como é que foi essa competição? Então, Cara, eu achei a essa prova em competição si, as provas da competição são muito importantes, né? Que envolve o carro a gente é uma equipe que andando agora na está pista, a gente estruturando pode contar muito um bem pouco as provas depois, estáticas, que são as algo que não dinâmicas, acontecia muito no passado. mas as provas estáticas, mas que uma agora delas sendo mantendo até uma prova boa de pontuação engenharia, para as provas é uma das mais estáticas, importantes, que é inclusive a mais valiosa da competição. Com a evolução principalmente em O peso pessoal valoriza intenso, muito, costas. porque no final é o que vai mostra formar agora engenheiros pra equipe que a para o evolução mercado. tem que ser nas provas dinâmicas. Sobre o sistema de elétrica esse ano, eu acho que foi muito bem sucedido, a gente fez grandes mudanças, a gente fez grandes projetos que trouxeram muita confiabilidade pro carro esse ano, a gente teve pouquíssimos problemas que a gente teve que resolver e eu acho que esse foi um grande avanço do time, é um grande avanço em garantir a continuidade de conhecimento dentro da equipe. Apesar de todos os tropeços que a gente gosta, mas a gente tá mais com os carros mesmo, né? No Brasil, acho que a Bom, principal coisa o Horácio que a gente falou bastante da competição não do só dessa Fórmula, competição, né? mas de qualquer competição. Principalmente nas etapas que foram as internacionais e agora foi um pouco É uma certa coragem que a gente tem que ter antes dela, então, antes da temporada dela, para enfrentar o que é necessário. E desde então a gente vem desenvolvendo um carro. Isso. Então, qual que foi a ideia? A gente tinha uma equipe pequena ainda, então foi a mesma história de como surgiu o Fórmula, né? Então era o pessoal do Baja que foi fazer o Fórmula. E foi a mesma coisa, então foi o pessoal do Fórmula que foi fazer um pouco do H2, sabe? Então tem essa troca de projetos, de ideias, essa integração mesmo, né? E hoje em dia a gente é bicampeão na categoria, então a gente ganhou em 2024 e 2025, né? Nacional ou internacional? Nacional. Então, eu disse no começo, né? Atualmente é só uma competição nacional, o H2 Challenge, só que com os resultados que a gente teve ano passado, em 2025, com o nosso carro, com o nosso projeto,
A gente mostrou para a SAE, né, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos, que cuida mais de mobilidade como um todo. A gente conseguiu mostrar para ela que assim, dá para fazer uma competição mundial de carros a hidrogênio. Então a gente tá... Até porque essa transição energética é pauta do momento, né? Sim, sim. O hidrogênio é um dos tópicos que mais lança artigos científicos e de engenharia atualmente. Então se você for dar uma olhada no que está mais recente da engenharia, o hidrogênio é a pauta uma das mais importantes aí. O áudio tá alto aqui, vai continuando. Deixa eu colocar o microfone um pouco mais para Não, o áudio do filme. Ah, tá. E, bom, como eu disse, o hidrogênio ele consegue trazer muita tecnologia, né? Muita inovação para a engenharia brasileira. Então tem muitas empresas aí mundiais que estão indo atrás dessa energia sustentável, né? Que, ao meu ver, é uma fonte muito rica que a gente consegue fazer no Brasil bem tranquilo, porque a gente foi pioneiro no etanol, né? Então o etanol a gente foi os primeiros a fazer um carro 100% funcional com etanol, né? E o hidrogênio você consegue de vários jeitos, né? Um deles é fazendo hidrólise de água, então você dissocia a água e você pega o hidrogênio. Ou você consegue, do próprio etanol, extrair o hidrogênio, né? Que são duas coisas que a gente tem uma abundância no Brasil, né? Tanto água quanto etanol. O hidrogênio vem do etanol? Dá pra gente fazer de várias maneiras, né? Então a gente consegue fazer a hidrólise da água ou a gente faz uma série de processos químicos para extrair o hidrogênio do etanol. Se não for pelo etanol, seria por onde? Pela água. Pela água só. Tem... Mas isso é mito de você encher o tanque de água, né? Dá pra fazer, mas assim, não seria algo tão prático. Qual que é o grande Porque pênalti? Tem que ter a célula de hidrogênio, né? Exato, calma lá, a gente vai chegar nela. Então qual que é o grande pênalti que foram tentar lançar e implementar dos carros, foram os carros elétricos, né? Qual que é o grande pênalti dele? Uma recarga, né? Então como é que você faz para recarregar um carro elétrico? Tem que deixar horas e horas carregando, né? Sim. Então o hidrogênio aí surge como uma alternativa mais próxima de um carro a combustão, né? Então você consegue só ir lá e abastecer seu tanque. Então você vai lá, você tem um tanque dentro do carro, você abastece e você meio que já abasteceu ele. Então algo que você ia demorar, sei lá, 4 horas, você demora tipo 5 minutos, sabe? Pra abastecer e ter uma autonomia, né? Vamos dizer assim. E diferente dos carros a combustão, a eficiência energética de um carro, exemplo nosso, que é com uma célula, né? Uma PEM, que se chama, a eficiência no final do carro, assim, um carro de combustão, vamos colocar uns 33%, aí um carro bom, os melhores que estão conseguindo chegar é 40%. Então é um carro extremamente eficiente, motores, né? Os carros a hidrogênio desse modelo, a gente consegue eficiências perto de 60%. Ou seja, é o dobro de um carro a combustão tradicional. Então é uma alternativa muito boa para a engenharia, para a gente continuar desenvolvendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então a gente está com um projeto bem bacana. Cara. Legal ver. É isso que eu comentei antes aqui em off com vocês, que vocês estão fazendo engenharia já dentro da universidade, né? Isso é pra gente que acompanha engenharia, eu acompanho várias equipes, não só da engenharia mecânica, mas da aeroespacial, da química, da civil, da têxtil, metalúrgica. Cada um de vocês que está dentro da universidade, as universidades já desenvolvem engenharia. A gente precisa mostrar isso para o mundo e eu acho que a proposta nossa aqui do nosso projeto é essa, né? Voltando aqui um pouquinho nas competições, que a gente, enquanto vocês estão falando, eu estou passando aqui algumas coisas, né? Essa galera que tem aqui, são todos eles participam. Passa a porta, pessoal. Ô, mestre, tudo bem? Obrigado, pode. Obrigado. Desculpa aí. Desculpa, pessoal, nós estamos aqui ainda falando e movimentando as coisas. Então, voltando aqui. Essa galera que está aqui participando, todos eles são estudantes do primeiro ano ou quinto ou sexto ano, lá? Quinto ano. Isso vocês vão fazendo, por exemplo, pelo que eu entendi que o Dorácio colocou, que vocês entram no primeiro ano, vocês dois entraram no primeiro ano, no ano seguinte você já está como um veterano. O cara que está no quinto ano, quando ele se forma, ele continua contribuindo com a equipe? Por exemplo, assim, vocês quando se formarem, estão lá na Mercedes, o outro na Scania, e não sei se você quer caminhão, ele falou que quer caminhão. E vocês continuam produzindo, contribuindo de alguma forma, orientando? Os mais velhos, como é que tá? O pessoal nunca larga, né? Assim, sempre tem um coração. Exato, você cria um apreço muito grande pela equipe, então a gente tem ex-membros aí que formaram 2,
3 anos aí que de vez em quando aparece. Tem gente que participa ativamente ainda do projeto. Então, são pessoas que têm um embasamento muito grande. Então, pessoas que fizeram, 5 anos de Fórmula aí que conhecem muito. Então, essa troca sempre existe, né? O Horácio pode falar bem, então muitos membros do Fórmula continuam no projeto, né? Essa é uma grande... continua no projeto? Ajudando não diretamente, mas indiretamente. Sim, é um grande passo da continuidade, né? Que é uma coisa que a gente valoriza muito dentro da equipe. Então, esses membros que carregam muito conhecimento, são, como o William falou, 5 anos que você carrega de desenvolvimento do projeto, gestão de equipe, que se você se passar assim, me formei esse ano, acabou, não vou ter mais contato com o pessoal, é uma coisa que prejudica muito, é uma coisa que a gente tem que valorizar. Então, é uma coisa que com certeza ajuda muito a equipe. E é uma coisa que a gente acabou tendo bastante dificuldade até na pandemia, né? Quando teve uma virada completa da equipe. Praticamente 100% da equipe foi trocada, né? De 2019, que foi a última competição nacional, até 2022, presencial. Até 22? Até 22. Ficaram 20 e 21 fora. Se foram competições online. Então, o esquema é muito diferente. Gran Turismo. Então... Mas essa transição acabou sofrendo um pouco, né? Bastante, sim. Mas aí eu acho que não é só... Aí o mundo inteiro. Exato, todo mundo. Minha filha estava aprendendo a ler e escrever, cara. Imagina como você aprende a ler, não. A pandemia bateu forte, acho que para todo mundo, né? Todos os setores. Mas isso, como a gente comentou no começo, essa conversa, isso que nós estamos vivendo aqui, era muito raro no passado. A gente potencializa de outras formas, né? A gente tem que sempre olhar, aquela questão de olhar o copo meio cheio, né? Meio vazio. Tem que olhar sempre meio cheio, o lado bom. Sim. Não é pra gente ficar chorando. E isso eu acho que também contribui com vocês, porque hoje vocês conseguem conversar com outras equipes, né? Mais maduros, ou talvez, porque vocês tiveram que pegar do início ali, vocês eram calouros, né? Que fala, fala bicho é sacanagem. Vocês eram calouros ali, só que também já eram veteranos, né? Porque se vocês perderam 2 anos, vocês não tinham veterano, vocês entraram e já estavam no ano seguinte capitaneando, estão na frente, né? E isso é transformador, cara. Que eu acho que faz parte um pouco da pergunta que eu fiz anterior, né? O que é transformador. Eu acho que essa questão da pandemia foi algo, eu acho, né? Tô imaginando aqui. Mas pensando aqui agora, falar um pouco de vocês dois como profissionais, né? Caminhando um pouquinho aqui pro final, mas depois tá aberto, a gente pode bater outras coisas. É só para acabar o meu script aqui. Vocês como engenheiros, que já estão fazendo engenharia, vocês olhando para o futuro, né? Então você olha assim, o mundo, a Bert já falou que qualquer área da mecânica, que você possa estar desenvolvendo, mexendo com motores. Mas o que vocês acham que vocês podem contribuir? Eu sinto que, pelo que vocês falam, vocês querem mais para a indústria, não muito pela academia, né? Pelo que vocês estão falando de mão na massa, né? Mas deixar essa parte aberta também. Vocês querem ir para o lado de pesquisa, para o lado acadêmico, ou querem ir para a indústria, para montar uma empresa, ou trabalhar numa grande indústria? E o que vocês acham que vocês no futuro ainda podem agregar, né, com tecnologias, o que vocês estão visionando, achando que isso pode ser... Ficou um pouco complexa a pergunta, mas isso, vocês para o futuro aí. Pode começar aí, Horácio. Pô, eu diria que... para mim, pelo menos, eu tenho interesse em várias áreas, tanto de pesquisa, acadêmico, ou até indústria mesmo. As oportunidades são muito grandes, principalmente quando você faz um projeto que abrange tantas dificuldades e tantas ideias. Eu acho que o céu é o limite, assim, e tem que ser assim. Quando você gosta de conviver com pessoas e de ter que discutir essas ideias que são difíceis, né? Muitas vezes a gente acaba, que você tinha mencionado no começo do podcast, né? Existe essa confusão muitas vezes de um tem uma ideia diferente do outro, como que vocês se resolvem? Porque no final é um carro só, né? É uma equipe de 45 pessoas. Então, eu diria que é uma das grandes coisas que a gente pode agregar pro mundo e pro mercado, e eu diria que são engenheiros que são capacitados de já se formarem e ter tanto conhecimento e tanta habilidade de saber conviver com outras pessoas, saberem se comunicar. Experiência internacional, né? Também. Eles estão indo ganhar tudo fora. Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito valiosa, principalmente quando você compara um curso de engenharia que é 100% uma base teórica,
Eu acho que isso acaba deixando muito para trás o que o engenheiro pode se desenvolver na faculdade, né, no curso de graduação, por exemplo. E eu acho que é isso que consegue saltar a gente muito para frente, né, em comparação a um curso comum que nem esses. Então, eu acho que além do teórico e de toda a engenharia que a gente pode agregar, é esse conhecimento pessoal e os soft skills, né, que a gente fala. Eu recentemente conversei... É isso aqui que nós estamos falando. É isso, exatamente. Conversei com um ex-membro, ele estava exatamente falando sobre isso, estava relembrando a gente, porque muitas vezes a gente está no dia a dia, a gente nem percebe quantas coisas a gente está fazendo, quanto a gente está aprendendo. Ele falou, pô, aproveite essa experiência que vocês estão tendo agora, porque é o único, assim, de você poder participar de uma entidade que nem essa e poder se desenvolver tanto em tão pouco tempo, né? E na graduação. Eu acho que a combinação dessas coisas são fatores que fazem esse momento e um projeto que nem esse muito valioso. Eu trabalho hoje em dia, então a Mauá tem uma parte de pesquisa, né? Tem o DMV, que é a Divisão de Motores e Veículos. Hoje em dia eu trabalho lá. Eu tive um pouco de contato desde com as marcas mesmo, então motores de diversas empresas aí. E eu também tive um contato com a parte de pesquisa. Então a gente tem o setor de pesquisa da Mauá, que muitas das pessoas que trabalham nesse setor vieram de Fórmula, de Baja, de H2. Então, é um caminho que eu gosto bastante, com essa parte da pesquisa, que eu acho que é algo que a gente tem que exaltar mais no Brasil, né? No Brasil, a gente não tem como posso dizer, um palco muito grande para pesquisa. É algo que eu acho que, se a gente conseguir levar isso para mais pessoas, a engenharia é um tópico muito importante no desenvolvimento de um país, né? Um dos índices... Eu acho que é o maior. O mais, ao meu ver, também é um dos mais importantes. Desenvolve riqueza, né? A gente desenvolve riqueza. Pega a matéria-prima e transforma num produto. Exato. A gente vende literalmente tecnologia, né? Então, com mais desenvolvido o país for, mais engenheiros ele formar, mais empresas ele tiver, consequentemente a gente vai ter um país muito melhor para todos, né? É um tópico que, assim, é o que mais me agrada. Essa parte da pesquisa eu gosto muito. E a parte do automobilismo mesmo, a indústria, é algo que a gente gosta, né? É como o Horácio disse, a gente gosta de fazer coisas, né? Então, seja para um projeto mais diferente, uma pesquisa nova, novos métodos de mobilidade, ou até mesmo evoluir algo que já existe, né? Por exemplo, um caminhão, um ônibus, um carro. São meios muito legais, mas no final eles se cruzam, né? Sim, show de bola. Cara, e aqui caminhando pro nosso final aqui, mas depois a gente abre para vocês darem algumas palavras ainda, mas é só uma pergunta, porque... Uma pergunta não. Vão entrar... O processo seletivo está aberto? Agora não. Mas quando que abre? Vai abrir no segundo semestre. No segundo semestre. Abrindo o processo seletivo, vocês vão receber aí o pessoal que está querendo entrar. Pode ser até do 5º ano, do 4º, do 3º. Eles vão entrar no projeto de vocês, né? E o que vocês já com toda essa experiência, porque... São 3 anos que vocês estão à frente da entidade, não é isso? O Horácio tá 3, eu tô indo pro meu segundo já. Segundo ano, então vocês já estão aí 2, 3 anos nessa batalha. O que vocês podem olhar para trás de vocês, como vocês começaram? Sabe essa pergunta que todo mundo faz, né? Uhum. Quando você estivesse lá atrás, o que você poderia falar para eles aí? Fala assim, entra, é bom, eu errei nisso, acertei nisso. O que seria algo, um conselho aí, pensando que é para a equipe produzir, né? Crescer. Vai, Horácio, você que tá sorrindo. Eu diria que uma coisa que facilita muito o nosso trabalho lá entre as 3 equipes é que muitas vezes as ideias e os sonhos e o propósito de grande parte do pessoal que acaba entrando nas nossas entidades, né, nas equipes, são muito comuns, né? Então, muitas vezes, que nem a gente falou, o pessoal tem muito interesse em automobilismo, quero me desenvolver em tal área, quero aprender mais sobre motores, suspensão, chassi, seja o que for. Quando você une essas pessoas com ideias parecidas, com sonhos parecidos, o trabalho ele fica muito mais fácil. Então, muitas vezes o pessoal novo acaba entrando e acaba vendo que é um negócio mais sério. Como que eu faço para começar a desenvolver um projeto? Como que eu faço para eu poder dar meu melhor no projeto, para realmente fazer uma mudança, né? Fazer um impacto. Eu diria que é isso, é seguir a paixão de cada um. Porque eu acho que é dessa forma que você vai mais agregar para a equipe e é a forma que você vai mais conseguir usufruir o tempo que você tiver na faculdade ou no projeto. Eu diria que pelo menos, eu entrei na equipe, eu tinha uma paixão, eu queria aprender muito sobre motores. Eu entrei exatamente nessa área e
E meu cérebro não parava, sabe? Sempre querendo aprender mais, pesquisando, tentando entender como que eu posso melhorar o projeto, né? E nesse meio tempo você se desenvolve muito, tanto pessoalmente quanto academicamente, e isso anda junto com a faculdade, né? Então, eu acho que acaba sendo muito mais fluido do que muitas vezes você vê, talvez, no mercado de trabalho, quando você tem alguém que tá não às vezes pela experiência, mas o cara aceitou uma proposta porque ele vai receber bem ou por outro fator. Aqui tá realmente todo mundo para aprender, porque todo mundo quer se desenvolver, né? Ninguém é remunerado, ninguém bate ponto na oficina, então tá todo mundo lá. Todo mundo tá lá porque ama mesmo. Então eu acho que essa união de propósitos ajuda muito nesse sentido. Eu diria bem parecido com o Horácio, mas assim, se algo que eu poderia falar pro eu do passado, como você falou, né, era ter ficado mais tempo na oficina, porque eu vejo pra mim, quanto mais tempo você tá lá, mais você aprende. Independente da área que você for, independente da equipe que você for. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, a gente tava indo na mudança, né, então o H2 era um Baja e foi virar um Fórmula. Então essa mudança, gerou muitos frutos positivos, principalmente para quem entrou ano passado, né? Então a gente conseguiu ter uma integração, um aprendizado muito grande das equipes. Então eu aprendi muitas coisas com Fórmula. Então assim, ano passado, não só eu sou mais para a parte da mecânica, né? Mas parte de elétrica, parte de chassi, suspensão, o powertrain como um todo, a integração do carro, né? Então foi algo que eu agradeço o William do passado aí por ter passado muito tempo na faculdade, minha namorada, minha mãe, minha família aí, fica até meio bravo que eu passo muito tempo lá, mas é algo que realmente que a gente gosta, né? Ele fala isso pra você. Ele falou pra gente aqui que tá na bagunça. Bom, mas eu acho que é isso, né? Então eu falo isso para o pessoal que entra, né? Quem tá na oficina, é lembrado quem é visto, né? Então, se você tá lá 24 horas, sempre querendo aprender, querendo ajudar, quem é visto é lembrado. Então, assim... É o contrário. Visto é lembrado. E eu acho que é grande coisa que pra pessoa que tá entrando agora é interessante ela fazer. Sim. Vou botar aqui na tela, pra vocês verem aqui, vocês também terem um pouquinho da... O pessoal acabou não fazendo muitas perguntas. Mas pra vocês verem quem estão aí, não sei se vocês conhecem, vou botar aqui na geral também. O pessoal que está em casa. Aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu já me justifiquei para eles aqui. E falta o Argentina. Aí, teve uma parte aqui que ainda bem que a Chris Leiner avisou que estava com som. Um dos vídeos estava aquele que nós baixamos que não pegamos no YouTube. Estava com o som alto, espero que não tenha atrapalhado muito aí. Então foi ela mesma aqui, ó. Chris Lane entrou, Diego, vocês conheceram, ele vai mandando um abraço pro pessoal aí. Eduardo Caos, Soleiner, Elisner, Mauro J. Santos, Mauro de novo aqui no Freelaner, Lara Corey, Engenheiro Marcosa, Silvia Correia. É isso, deixa eu botar um outro. Teus familiares aí. Vai falando da família, os deles aí. Um exemplo que você falou do pessoal que sai da equipe, mas não sai, né? Esse Thiago Foz aí é um dos caras que mais... Esse cara veio aqui. Ele veio? Só que ele não veio. Esse nome não é estranho pra mim. Porra, não dá pra ver a foto dele. Ele é uma das pessoas assim que ajuda... a Fossa? Thiago Foz, É uma das pessoas que mais ajuda em todos os projetos, todos os anos, assim. Posso ter um carinho muito grande pelo projeto e pela equipe como um todo, né? E ele é um dos membros que se formou ano passado, mas ainda continua com um contato muito grande com a gente, né? Boa. Acaba ajudando muito no projeto. Aqui, vamos lá, Murilo, Leonardo, que já foi, não sei se vocês conhecem, vai falando aí, ó. Murilo Brunassi. É o Leonardo, a Giovana. Esse aqui é engenheiro da Toyota, esse aqui é amigo meu. Murilo J. Gomes. Tá vendo aqui? Quem sabe o cara contrata em você? Opa. Reginas Calzareto, JRN, AL2. Foi gente pra caramba aqui, ó. FPR. Aí o pessoal da equipe. João, Ayala,
Ninguém perguntou nada aqui, né? Mas pelo menos ver se tá seguindo o canal aí, ó. Isso aqui é pra fortalecer a engenharia, não é pra mim não, é pra gente, no coletivo. Diego Ortega, João Barreto, Felipe, Múcio Luiz, Mateu, Gui, Ana Dalmo, Maurício Nascimento, Kleber, Maquids, Pedro Santana, Iris. Aqui ela falou do áudio, tá vendo? Sim. Espero que não tenha atrapalhado muito aí. Desculpa, foi um erro pessoal aqui meu. Lô Cavalero, Matheus. O meu eu também vou trocar meu nome, deve estar se bagunçado. Bagunçado não, desculpa aí. Daniel Streller. Você conhece? A maioria do pessoal é tudo gente que a gente conhece, da oficina, família. Madaleno, Sofia Morradi, Toque, J. Gomes, Maísa, Jesse, Decaldes, Felipe Costa, Cidinha, Jaime e Thiago Foz. Esses aí são bons. Ô, Thiago, já que eles são bons, segue a gente aí, hein? Thiago, responde aí, você já veio aqui pelo seu nome? Passou quem aqui? A gente já passou. A gente passou. Passou o link da onde? E pessoal? A gente passou o link da conta, né, pra live. Pra vocês. A gente mandou pra todo mundo. Aí tem gente entrando ainda. Legal, cara. Ó, queria agradecer a presença de vocês. Vamos ver se marca aí pra vocês voltarem aqui com o pessoal do Baja. Maravilha. Quando que é a competição de vocês? A nossa é no final de julho, começo de agosto, né? Então tá, a gente vai ter o Future Age. Espero vocês aí, vocês decidem se vocês vão com os três equipes ou com uma. Eu acho que 3 faz sentido, que são coisas diferentes, dá pra discutir. Sim. Mostrar, porque na verdade o Future Age, a proposta do Future Age é mostrar pro mundo, aí a gente vai estar aqui com as redes sociais, mostrar. A gente não tem televisão, né? Se pudesse passar na Globo seria melhor. A gente conseguir mostrar pro mundo o que vocês estão desenvolvendo, né? Tem gente falando alguma coisa aí, ó. Eu acho que o Foz tá falando que a gente tem um FSI Live, né? Que é realmente um YouTube que só pra mostrar a competição pras pessoas. Então... vocês têm? É um pessoal que era da Mauá, que fez Fórmula também, o Gustavo, né? Um abraço pra ele aí, que meio que toca esse projeto pra mostrar esse ambiente nosso pro mundo, né? Pro Brasil. Qual que é o nome? O FSI Live. Eles organizam toda a infraestrutura de transmissão da competição, desde o primeiro dia de inspeção até o enduro. Isso na competição? Isso na competição. Então vamos ver se depois a gente consegue colocar quando for a competição, vocês me mandam no WhatsApp. Sim. Eu tento fazer, de alguma forma, passar também no nosso canal aqui. Perfeito. Legal. Pra promover o canal deles. Sim. De alguma forma, não sei como que a gente vai poder fazer, ó. Tá entrando gente ainda. Legal. Com certeza. Pessoal, vocês estão entrando aí, vai curtir e seguir o nosso canal aí. Cara, queria agradecer de verdade aí, vocês puderem participar do Future Age, mas se tiver alguma coisa antes, o espaço aqui tá aberto para vocês, para todo mundo da equipe, os próximos membros que vierem, outras equipes lá da Mauá, de outras universidades, se vocês quiserem conhecerem. A ideia é que aqui, essa mesa, a gente possa falar muito de engenharia. Eu acho que você foi feliz da sua fala, falando que a gente que produz riqueza para o país. A engenharia brasileira, ela não é fraca. Você comentou que vocês ganharam lá. Nós exportamos mão de obra. Eu tenho vários amigos meus. E o Rodrigo, até capoeirista também aqui, o mestre da capoeira chegou aqui. A gente tem capoeira de terça e quinta. Ele é lá da FEI, desculpa, eu fazia FEI, ele fazia Mauá. Ele se conheceu na capoeira e ele foi para a China, para os Estados Unidos, rodou o mundo, o engenheiro da Mauá representando o país, né? Então a gente exporta mão de obra, a nossa engenharia é muito boa. Então eu acho que é importante a gente ter essa leitura. Vocês que estão na universidade vão sair sabendo que vocês vão mudar o mundo e vocês vão recuperar o Brasil aí para virar uma grande potência sem guerra. Não façam guerra, né? Importante. Façam automóveis. Sim. Querem falar alguma coisa aí? Dá um tchau, pessoal. Vou botar aqui no rosto de vocês para ficar mais bonitão. Opa, com certeza. Primeiramente, queria agradecer de novo você, André, por ter chamado a gente. É um prazer nosso poder participar e poder mostrar um pouco do nosso projeto. Porque no final o trabalho que você faz é muito legal, a gente admira o que vocês fazem. E... É realmente muito nobre, a gente agradece. A gente está representando aqui o Mauá Racing, né, as respectivas equipes, mas
A gente agradece muito a oportunidade e é algo que muda muito, ajuda muito a gente, porque quanto mais pessoas verem, conhecerem os projetos, mais pessoas se interessam, engajam, e é o que você disse, né? A gente precisa formar mais engenheiros aí pro nosso Brasil, né? E... Tem um dado, só sem querer te cortar, que a China, a Índia e os Estados Unidos, acho que os Estados Unidos formam 20 engenheiros a cada 1.000, a China e a Índia 15 a cada 1.000. Aqui no Brasil a gente forma 5 a cada 1.000. Nossa. Nós precisamos ainda mais do que dobrar, triplicar para poder chegar no nível deles. Desculpa aí, tipo. Não, eu lembro, eu vi uma matéria também relacionando a quantidade de engenheiros que se formam no país e o PIB. Então, se o pessoal quiser pesquisar depois, é bem interessante, porque é o puro extrato assim do como a engenharia pode mover um país, né? Gerar riqueza, mudar qualidade de vida para todo mundo. E nada contra os advogados. Forma muito advogado. E quando tem muito advogado se formando é porque tem muita briga, muito burocrático. A gente tem que produzir a riqueza e os advogados vão ter trabalho para resolver os problemas das nossas empresas. Com certeza. Brincadeira aí com os advogados. Mas é isso, então agradecer. Aqui o espaço fica aberto. Se vocês tiverem qualquer novidade, qualquer coisa que vocês quiserem falar, nós estamos aqui de portas abertas. Quiserem vir aqui utilizar o espaço, contar, sei lá, desenvolvemos um pistão diferente, ou uma IA que está conseguindo melhorar a nossa velocidade, qualquer coisa que vocês quiserem falar, mesmo que for uma coisa simples, utilizar nossas redes. A gente tem, em média, aí são 100.000 pessoas que veem o nosso canal em média, e são 15.000 pessoas que nos seguem. Então, tudo engenheiros formados, engenheiros que estão estudando ainda, né, que já são engenheiros. E ter certeza que eu falei em off, mas essa geração, pelo menos a mim, muito me orgulha, porque eu tô vendo de perto, assim, conversando com vocês, que essa fala que todo mundo diz aí que é uma geração perdida, quem tá falando isso não sabe a potência intelectual e o que vocês estão fazendo na prática para ajudar a produzir riqueza para o nosso país. Obrigadão. Novamente, eu acho que a gente agradece demais aí pelo convite. E a gente tem que levar a engenharia mesmo para todo mundo, que é o que muda o Brasil. É isso aí. Isso aí. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Arroba o que é? Mauá Racing. Mauá Racing. Arroba Mauá Racing. E siga também a gente aí, Engenharia para Todos. Um abração. Até mais. Obrigado, viu? Obrigado.